tudo bem com vocês? Sou eu, professora Zinha, estamos aqui para estudar gramática, só que dessa vez nós vamos estudar o começo de tudo, né? Por onde começa a gramática? Começa por nós compreendermos o que é linguagem, o que é língua, o que é comunicação e o que é fala. Então vamos lá. O que é comunicação? A comunicação é indispensável para todos os seres humanos. Há estudos que comprovam que há animais que também se comunicam, como as abelhas, as formigas, os cupins, né? Que produzem animais também como cachorros e tal. Há uma certa comunicação. Porém, a comunicação efetiva, a comunicação que produz o conhecimento, a comunicação que se dá inclusive através da fala pelos indivíduos, se dá através das palavras, é feita exclusivamente entre os seres humanos. E a nossa comunicação é ampla, né? Muito ampla. Nós começamos muitas vezes com as palavras. Hoje há um vasto mundo que nos envolve, né? Então, nós agora, principalmente esse período em que vivemos, as pessoas estão abrindo mão de se envolver com as outras, com os grupos, estão lançando mão mais das tecnologias, das redes sociais, e não dá para fechar os olhos, né, a todo essa gama que nos envolve hoje, né? Então aqui, o que é isso, amigão? Minha família, minha turma, meu estado, meu município, minha namorada, minha igreja, E vejam, tudo está nos ajudando nesse momento de crise. Tudo está nos ajudando no momento que nós precisamos nos comunicar, né? De falha, teoricamente, na comunicação próxima, né? Mas estamos tendo uma comunicação mais distante. E a palavra nos envolve, logicamente, junto a estas redes sociais, estes equipamentos que nós temos. A linguagem. O que seria uma linguagem? A linguagem é algo mais amplo. Então, nós temos, digamos assim, a fala dentro da linguagem, tudo que cerca os seres humanos, né? As obras de arte, os gestos, a própria fala, a língua está dentro da linguagem. O que seria a linguagem? Veja bem, é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Agora, a linguagem não é somente um conjunto de palavras escritas ou faladas, mas também de gestos e imagens. A linguagem é tudo que nos envolve, tudo que demonstra a nossa cultura, é tudo que demonstra a nossa forma de expressão, está no âmbito da linguagem. A língua. Alguns resumiriam, a língua é o código. Por exemplo, se eu vou para os Estados Unidos, o código que eu preciso aprender para me comunicar seria o inglês, a língua inglesa. Né? Cadê o inglês? Se eu vou para a Espanha ou para os países que falam a língua espanhola, eu preciso aprender o espanhol. Se eu vou, né, para Portugal, ou se eu venho para o Brasil, ou países, Moçambique, né, países que falam a língua portuguesa, eu aprenderia o português. Mas a língua é muito mais que uma forma restrita, que um código. Chamar somente de código é diminuir toda uma história que há por trás das palavras. A língua é a interação entre os falantes. A língua é, digamos que o envolvimento, é a história de cada palavra que tem uma envolvendo a outra, que vai trazendo por trás em seu bojo, e aí nós temos todo aquele encadeamento lógico
para que haja, então, a construção de frases, construção de textos e construção de sentidos. Então, resumidamente, algumas pessoas falam a língua é um código. Sim, mas além de um código, a língua é uma parte da linguagem em que envolve a interação entre os falantes. A fala é um ato singular, é um ato de cada indivíduo, é um ato que traz as suas marcas textuais, as suas marcas de vivência, né? Cada pessoa tem o seu dialeto, a sua história expressa, né, através da sua fala. Então, na unidade da língua existe uma enorme variação dos diversos níveis da fala. Além da sua própria fala, é importante conhecer a fala dos outros para sermos capazes de efetuar um diálogo eficaz. Mesmo que a comunicação seja de diversas pessoas, de variadas culturas e que haja algumas alterações na linguagem delas. Então, eu vou observar que há diferença na fala de um baiano para a fala de um cuiabano, mas dentro dessas falas existe algo muito em comum, que é a língua, que é a interação, que é a nossa pátria-mãe, né, que está nos abrangendo ali, que está nos abraçando. E nós temos também a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Em caso de dúvida, o que seria uma linguagem verbal? Verbal envolve palavra. Palavra, escrita ou falada. A linguagem verbal é aquela em que você vai ler, você vai escrever, ou você vai produzir uma frase, ou você vai demonstrar algumas sentenças escritas. E a não verbal podem ser gestos, podem ser desenhos, podem ser até olhares, né? Então, a diferença entre a linguagem verbal e a não verbal é que a verbal exige as palavras, escritas ou faladas, né? E aí, hoje, nós somos tomados por emojis. Vocês conhecem muito bem, isso aqui já faz parte do nosso cotidiano. Às vezes, você vê numa conversa em uma rede, né, de comunicação, no celular lá, alguém manda essa figurinha. É uma linguagem não verbal, você vai perceber que a pessoa está feliz. Ou, de repente, alguém manda essa aqui, né? Você percebe que a pessoa está triste. Isso aqui a pessoa está tranquila. São exemplos de uma linguagem não verbal que vem surgindo e vem aumentando no transcorrer do tempo, no transcorrer dos últimos anos. Há pessoas que não conseguem se comunicar num WhatsApp, por exemplo, sem colocar algumas figurinhas dessas. Se alguém fala algo engraçado dentro de um grupo, você coloca um desse, quer dizer, você se manifestou com uma linguagem não verbal, você achou engraçado. Ou, de repente, alguém fala algo que você não gostou. Você nem precisa dizer uma frase completa. Você colocando essa carinha vermelha, principalmente, indica que você está muito bravo. Não é mesmo? Geralmente as mães usam isso aqui para os filhos. Signo linguístico. O que seria um signo? O signo é quando nós envolvemos o significado e o significante. O significante envolve uma imagem acústica. O que seria essa imagem acústica? É o som que você ouve. O que seria o significado? É o conceito, é aquilo que vem por trás. Todas as palavras da nossa língua são formadas por signos linguísticos. Tudo que nós conhecemos são signos. Você aprende a palavra
E juntamente com ela, você aprende o significado dela. Quando você vai para um outro país, ou quando você faz o estudo de uma outra língua, você aprende uma gama de signos linguísticos. Exemplo, professora, bigorna. Aí eu te pergunto, o que é uma bigorna? Alguns sabem, alguns trabalham com isso. Alguns ficam se questionando, o que é uma bigorna? Nunca ouvi falar. O que você está vendo agora, se você só ouvir, fechar os olhos e só prestar atenção pelo ouvido, bigorna, você tem a imagem e a acústica. Então, você tem o significante. Você não tem o signo. Você não sabe o que é. Quando você ouve uma palavra, mas você não sabe o seu conceito, então você tem o significante. Você não tem o signo linguístico completo. Por quê? Para ter o signo, você precisa do significante e o significado. A partir do momento que eu mostro que é aquele instrumento de ferro que alguns ferreiros usam, ou geralmente quando eu dou essa aula e coloco isso aqui, alguém fala assim, professor, é aquilo que o pica-pau joga em cima do, sei que lá, do Zé Corubu, é aquilo que, que cai em cima dos desenhos do Tom e Jerry. Então agora você sabe o que é uma bigorna. Você tem a imagem acústica, o nome, e você tem o significado. Nisso você construiu o signo linguístico. O signo é o significante mais o significado. Então, por que eu usei uma palavra menos habitual? Para você perceber que nem sempre nós conhecemos todos os signos linguísticos. Há muitas palavras de determinados jargões, de determinados grupos sociais que nós não entendemos. Então, se a pessoa falar e você só ouvir o som, quer dizer que você só tem o significante. A partir do momento que você junta o som e o conceito, o significado, você tem o signo linguístico. Mas, na maioria das vezes, tudo que nós falamos, você tem o signo linguístico. Se eu falar computador, já é automático, já vem um signo linguístico na sua cabeça. A imagem e o som. Eu falo casa, você já tem o signo linguístico, a imagem e o som. E isso vai progredindo. E cada elemento que nós vamos falando, você vai percebendo que o nosso dicionário, é uma coleção de signos linguísticos. E aí nós vamos entrar na nossa famosa gramática. O que é uma gramática? A gramática é o conjunto de regras que vai pegar cada palavra, cada conceito, cada estrutura, cada oração e vai analisar. No início, a gramática tinha como função apenas estabelecer regras quanto à escrita e à leitura. Então, é por isso que a palavra gramática de origem grega significa letra. A gramática só se preocupava em dizer assim, você fala isso e não fala isso. Você deve falar tábua e não tauba. Você deve falar vidro e não vrido. Abóbora e não abroba. Digamos que houvesse uma gramática assim. Porém, no decorrer dos anos, foram surgindo outros tipos de gramática. As que nós aprendemos na escola é a gramática normativa, que nós aprendemos a norma padrão, o português formal, o português que deve ser utilizado em sala de aula, o português que deve ser utilizado em momentos de formalidades, em que você vai produzir o seu texto em uma dissertação, aquele português que não deve gerar dúvidas. Então, a gramática normativa serve para estabelecer um padrão, mesmo entre os falantes do Amazonas
aos falantes do Rio Grande do Sul, tá? Do começo ao, né, digamos assim, de ponta a ponta do país, do Nordeste ao norte. No Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todas as pessoas têm uma gramática normativa para seguir, fora as suas variantes. Depois nós veremos variantes linguísticas. Mas há uma gramática descritiva também, aquela que analisa a língua, analisa o seu uso, analisa por que foi usado de determinada maneira, por que não foi falado de outro jeito. Essa gramática não é a habitualmente usada na escola. Então, essa nós não estaremos resolvendo questões a respeito. Sabemos que existe, né? A gramática histórica, que vai fazer que você analise como as palavras foram mudadas desde a época de Camões, desde a época de Pedro Álvares Cabral, até o nosso português, né? Então, você vai estudando as mudanças da gramática ao longo do tempo. Também não é o nosso objeto de estudo. Assim como a gramática comparativa, que vai comparar as línguas, né? Vai comparar as diferenças linguísticas. A gramática que nós faremos de objeto de estudo, aqui será a nossa gramática normativa. E aí, dentro da gramática normativa, nós estudamos fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Fonologia, estuda os sons. Os sons, as transcrições fonéticas. Aqui dentro nós aprendemos como que eu devo escrever, se é com SS, se é com C cedilha, né? Aqui na fonologia eu vou aprender acentuação, eu vou aprender as diferenças entre as palavras. Na morfologia, eu vou estudar as 10 classes gramaticais. Estudaremos 10 classes gramaticais. A sintaxe se preocupa com as funções das classes gramaticais. A sintaxe estuda sujeito, predicado, objeto, as orações, né? As inúmeras orações. E a semântica estuda a interpretação. Nós estaremos observando a interpretação das formas, das estruturas dentro de determinados textos. Então, respondam para vocês mesmos. Por que estudar gramática? Professora, gramática é chato. As frases que eu uso. Professora, gramática é chato. Gramática nem cai muito no Enem. Gramática, quando que eu vou usar orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas na minha vida? Qual a funcionalidade da gramática? Para que a gramática tem que ser estudada se ela não é totalmente cobrada? Vou responder tudo de uma maneira só. Primeiro, o estudo da gramática deve servir primeiramente para você saber se impor, você saber organizar seus pensamentos. Organizando seus pensamentos, você organiza suas sentenças. Organizando suas sentenças, você vai analisar como você deve escrever. Quando você escreve melhor, quando você fala, né, adequadamente, você vai perceber que o estudo da gramática é muito útil. Outro detalhe, o estudo da gramática vai servir para que você saiba adequar. O que é adequar? Digamos assim, eu vou dar um exemplo bem básico. Ninguém canta parabéns para você num velório, assim como ninguém num velório canta música, aliás, num aniversário canta músicas de velório. A gramática serve para isso. Também, para você saber adequar as relações de escrita, as funções em que você será cobrado, tá? E você vai observar, inclusive, os enunciados,
Tá? Existe uma demanda social muito grande. Vai demonstrar que você teve um tempinho para você observar, para você estudar. E isso serve para diferenciar de outras pessoas. Vocês devem tomar muito cuidado com as experiências pessoais, tá? Experiências sociais. São as nossas experiências sociais que geram necessidade de comunicação. E a partir dessas necessidades, produzimos texto. Cada texto vai ter uma característica própria e o conhecimento da gramática nos capacita a manipular melhor o texto, seja na compreensão ou na produção dele. Foi o que eu havia dito para vocês. Cada um tem a sua experiência. Entender isso, prestem atenção. Prestem atenção. Quando você entende que, dependendo do lugar em que você está, você deve ter um nível formal ou um nível de respeito com quem está te ouvindo, ainda que por mais simples que seja o seu vocabulário, você não precisa falar difícil. Mas entender isso é sinal de que você entendeu gramática. É entender isso, entender tudo isso é abrir uma porta para um mundo novo. E quem sabe entender tudo isso nos ajude a construir um mundo novo. Construir um mundo novo não significa que você nunca vai errar uma conjugação verbal. Não significa que você nunca vai errar ao escrever. Mas significa que você vai saber se adequar ao momento em que você está inserido, ao momento em que você está apresentando o seu discurso. Uma receita de bolo não é um bolo. Olha só, o molde de um vestido não é um vestido. Um mapa mundi não é o mundo. Também a gramática não é a língua. Professora, eu não entendi. Não entendeu. Então vamos dizer o seguinte: a gramática que nós estudamos não é a sua língua. Não é aquela língua viva que você produz a todo momento. Mas ela serve para te dar uma indicação dos momentos de adequação. Em você saber diferenciar como você deve agir numa reunião com o seu patrão, numa reunião com os seus colegas de trabalho, numa reunião com os seus pais, e como você deve agir numa reunião com seus amigos. Depois de, os adolescentes, depois de um jogo de futebol, as meninas, os meninos, depois do jogo de vôlei, vocês vão comemorar. Ali vocês nunca conversarão da mesma maneira que vocês estariam conversando com seus professores numa sala de aula. O seu discurso será mais livre, o seu discurso será mais coloquial, mais informal, e determinados palavrões que para vocês são normais ali são aceitos. Diferente de um discurso de quando você está falando, por exemplo, para um pastor da sua igreja, ou para o padre, ou para determinada autoridade. Este pensamento é muito endossado por Marcos Bynum. Para fecharmos, para que serve a gramática? Para que estudar a gramática, a língua, a linguagem? Serve para você saber se adequar, para você saber quando e onde colocar os determinados textos pretendidos nas mais diversas situações. E aí você vai saber ser um sujeito proeficiente do seu próprio discurso. Ok, pessoal? Até a próxima.